Olá pessoas, aqui é o Eresius e eu venho trazer aqui um guia mais avançado de Ronan. O objetivo aqui é mostrar algumas coisas que são necessárias para a gente conseguir extrair o máximo de potencial do Ronan, seja para fazer uma DG mais rápido, contribuir mais com o dano da PT, ou explorar mecânicas que a gente veio descobrindo com o tempo. Eu peguei alguns pontos que eu acho mais fundamentais, tanto em relação a status quanto na gameplay em geral. O primeiro ponto que eu queria levantar é sobre a recuperação de MP. Os personagens no GC só focam em status de recuperação de MP em basicamente duas situações. Ou o personagem tem uma recuperação de MP horrível e falta MP para causar dano, como é o caso do Lupus, que precisam de bastante MP, ou o personagem tem uma facilidade de expand skill muito grande e portanto a recuperação de MP faz com que o dano deles escale muito, como é o caso do Jill e do Veigas, que graças às passivas e reformulações que foram passando, viraram basicamente metralhadoras de skills. O Ronan não se encaixa em nenhuma dessas categorias. Ele felizmente é um personagem que tem uma recuperação de MP ótima, mas não tem nada que justifique colocar nada acima de 60% de MP em status. Eu mesmo jogo com 45% e sabe, eu estaria mentindo se eu dissesse que é muito pouco. Aqui vocês podem ver que eu mais que dobrei o status de recuperar MP, mas a diferença na prática não é tão grande assim. E eu perdi mais de 5k de ataque para isso, o que dá quase 10% do meu dano final. Então é simplesmente muito dano perdido para pouco ganho de MP a mais. Então por conta disso você pode focar 100% das propriedades em ataque ao invés de MP. E o resto é a composição normal de propriedades, o crítico, o dano crítico, o dano de ataque pelas costas e o ataque especial. O segundo ponto que eu queria levantar aqui é sobre a técnica de Autoshot. Então o Auto é uma técnica bem simples, ela depende só de dois botões baixo e Z, ou baixo e X, no caso da quarta classe da Hélices. Mas ela é muito importante para você aumentar tanto o seu ganho de MP, quanto o seu dano enquanto você não está usando skills. E além disso, ela te permite também se esquivar e se movimentar pelo mapa com mais facilidade. Então, ao contrário do combo normal, onde você tem que esperar o personagem acabar toda a movimentação dele, toda a animação do combo, para depois conseguir correr, para depois conseguir pular, o Auto não, ele acontece muito rápido, então por conta disso você consegue parar o que você está fazendo e já poder esquivar, já poder correr, enfim, se movimentar melhor pelo mapa. Bom, eu não vou explicar exatamente frame a frame, como o Auto funciona, como que o jogo entende que você apertou baixo e Z, mas você não desceu da plataforma, enfim, isso não é o objetivo do vídeo. O objetivo do vídeo é explicar justamente como fazer o Auto. Bom, eu coloquei aqui na tela as setinhas e o Z, para vocês poderem justamente ir acompanhando o que eu estou fazendo. E claro, isso aqui não é exatamente em tempo real, mas já dá para entender o que eu estou apertando, o que eu estou fazendo no teclado e o que está acontecendo dentro do jogo. De forma prática, o Auto vai consistir em você apertar para baixo e logo depois Z. Não é de forma simultânea, porque em algumas classes o personagem ele vai só atacar com Z, e em outras ele vai descer da plataforma direto e sem atacar. O ponto principal é achar o intervalo certinho entre apertar baixo e apertar Z. E depois ir pegando o ritmo entre diversos baixo e Z consecutivos. Isso é muito mais importante do que simplesmente ir tentando aleatoriamente macetar baixo e Z em qualquer velocidade. E depois que você pega qual que é esse intervalo, aí você consegue ir acelerando aos poucos, acostumando com o intervalo entre outros personagens e outras classes. Não precisa se desesperar para virar outra deus do Auto em 2 minutos. E aqui na Pirâmide 7 também é um bom lugar para treinar, porque tem 2 mobs que ficam invencíveis, então você tem todo o tempo do mundo para treinar o quanto você quiser aqui. Outro ponto que eu preciso falar também é sobre a Lâmina Ilusória. A Lâmina Ilusória é uma skill auxiliar e de auto suporte do Ronan. Ela dá um buff de hiper armadura, aumenta muito sua defesa, e ela também causa dano de comando básico, então por conta disso ela recupera MP a cada hit. E ela também dá um buff de 10% de dano. Então isso por si só já é um kit bem completo para a quarta classe do Ronan. Mas ela também é um ponto um pouco fora da curva. A KOG já reformulou essa skill e ela continua com essa mecânica, então eu vou assumir que é uma mecânica intencional. Você consegue trocar de arma enquanto está com essa skill ativa, e ela vai continuar causando dano, porém os efeitos visuais dela somem. Em algumas DGs isso funciona, outras dependem um pouco de RNG e outras dependem até de qual estágio você usa. Especialmente se você está jogando solo ou se é o host da PT. Mas no VOD 2, por exemplo, ela fica extremamente útil para você conseguir spamar golpe de Canaban sem precisar parar para juntar MP. Então isso faz com que em algumas ocasiões pontuais o dano do Ronan suba de uma forma absurda.
junto com o ganho de MP dele. O último ponto que eu queria levantar é sobre a skill Destruidor de Almas. Essa skill ela tem uma área muito boa e é uma boa fonte de dano para o defensor, mas ela tem uma execução muito longa, então você fica muito tempo preso durante a skill. E isso é ruim no endgame porque a gente precisa de cada vez mais skills que deem bastante dano muito rápido para que a gente consiga spamar mais skills ou perder o mínimo de tempo possível durante a execução de uma skill. Acontece que o defensor tem outras skills que conseguem cancelar esse tempo de espera para que você consiga fazer outra ação enquanto o Destruidor de Almas está causando dano. A principal skill para cancelar a animação dele é o Invocar. Então ela te permite se movimentar durante a skill e meio que carregar, entre aspas, a hitbox dela com você. Então quando você troca de lado enquanto essa skill está causando dano, a skill continua causando dano na direção que o Ronan está olhando. E isso é bastante útil quando você vai limpar alguma parte do mapa e algum mob se movimenta, ou quando você encontra uma abertura para poder dar algum dano de ataque pelas costas com mais facilidade. Outra skill bastante útil para cancelar a animação do Destruidor de Almas é a Investida Furiosa. Como essa skill não tem delay durante o casting, você consegue continuar causando dano com o Destruidor de Almas enquanto a Investida Furiosa também causa dano. Então você consegue combinar diversas skills que não tem esse delay no início da skill, para justamente conseguir aumentar o dano por segundo que você causa. Então na Torre da Extinção, por exemplo, quando você geralmente tem uma aim na PT, você consegue usar essa técnica diversas vezes para soltar muito mais skills durante aquele mesmo período de tempo. Bom, era isso que eu queria trazer. Eu quis reunir o que eu acho mais útil para aproveitar mais o dano do Ronan. E com certeza existem outras mecânicas e técnicas dele que eu não tenho nem ideia que existem. Mas essa aqui é a parte legal de você jogando com o personagem e tentando explorar por conta própria, testar coisas que estão fora do meta, porque acho que é aí que a gente descobre sem querer alguma coisa útil. E claro, eu recomendo sempre seguir o que a gente tem de mais sólido, de conhecimento, né, acumulado sobre o jogo, porque são coisas garantidas que funcionam melhor, mas não significa que você precisa necessariamente ficar preso somente às coisas do meta. E eu queria agradecer e chamar todo mundo para conhecer a nossa guilda, a Black Smoke. A gente tem um Discord bem ativo, com pessoas em diferentes partes do jogo, desde quem está começando a buildar seus bonecos para chegar no 1 milhão de ataque total, até o povo mais cracudo do speedrun que conhece tudo sobre o próprio main. Valeu gente, confiram o Discord da Black Smoke e um bom joguinho a todos.